Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso do Sul tem as suas origens na luta e no empenho de pessoas como o Cabo PM Eliseu Rodrigues, o qual no ano de 1982, juntamente com outros companheiros, cria o Grêmio Recreativo dos Cabos e Soldados. Mas nós devemos a esses homens que lá em 1982 tiveram essa coragem de enfrentar o poder, porque na época, isso é bom que chegue ao conhecimento de todos, na época havia um grupo de oficiais que não pactuavam com as ideias do Cabo Eliseu. Houve perseguições e hoje, graças a Deus, os avanços que a Polícia Militar teve deve-se muito ao empenho de homens e mulheres que pela Associação de Cabos e Soldados passaram na construção e na valorização do nosso policial militar. Eu comecei a advogar para a Associação dos Cabos Soldados em meados de 1995 e aí de lá para cá a associação teve um grande avanço de proporcionar a assessoria jurídica para os associados. A associação somente tinha um advogado, ela contratou mais 3 advogados. Então hoje na capital nós temos 4 advogados que atendem todos os sócios no âmbito estadual, que a maioria das ações são propostas aqui na capital. A assessoria hoje da Associação dos Cabos Soldados, ela é uma das vigas mestras que chama o policial militar a se associar à Associação dos Cabos Soldados. Seja soldado, seja cabo, seja sargento ou mesmo oficial, eles vêm para a associação, se associam para assegurar, se for necessário, a assessoria jurídica nessas áreas que a associação proporciona aos sócios. Ao longo desses anos, o que eu posso dizer, posso afirmar, é que todos os sócios, quando precisam, eles têm a assistência jurídica da associação, que a associação oferece para eles. Seja no âmbito penal, seja no âmbito civil, seja na área de família, os sócios têm essa garantia de que a associação vai proporcionar a eles essa assistência jurídica e o sócio não vai despender nenhum outro valor que não seja da contribuição social. Enquanto que na esfera particular, no mínimo 50% desse valor, de um valor de uma ação penal, por exemplo, custa 5, 6 mil, o policial militar já vai ter que despender de imediato, enquanto na associação apenas a contribuição associativa. Ao longo desses 15 anos que eu estou advogando para a associação, tenho sim orgulho em dizer que faço parte dessa história na medida em que atuei, posso afirmar, em todas as áreas de atuação que a associação proporciona aos sócios, nessa área que a associação dá essa cobertura, e me orgulho de fazer parte dessa assessoria jurídica que é proporcionada pela Associação dos Cabos Soldados.
Depois de 19 anos de profissão, hoje como subtenente da polícia, continuo como sócio da entidade, trabalho na entidade e nós temos no nosso quadro de filiado desde soldado, inclusive ao comandante-geral da Polícia Militar. Então, mesmo ela sendo focada, no primeiro momento, aos cabos e soldados, na realidade, junto aos órgãos constituídos do Estado, ela representa não só os cabos e soldados, mas como a Polícia Militar como um todo. Existem reivindicações, necessidades que atingem somente aos cabos e soldados, mas quando a entidade reivindica melhor salário, melhores escalas, condições de trabalho, questões de material bélico, isso aí abrange toda a corporação. Hoje a Associação de Cabos e Soldados está estruturada, nós temos 12 regionais, onde todas têm sede própria, algumas com uma área de lazer maravilhosa. Tudo isso é fruto do trabalho das pessoas que por aqui passaram. O sócio do interior não tem muito contato com a direção da associação na capital. Então, o diretor regional, ele faz o elo entre o associado do interior e a capital. A associação leva a voz do policial militar, do cabo, soldado, assim, do praça, né, até os diversos níveis, né, assegurando os direitos que são garantidos por lei. A associação ela é enxergada pelo Estado um pouco por essa representatividade que tem no interior pelo trabalho das regionais. E com o passar dos anos, nós podemos ver hoje que a concorrência para se entrar na Polícia Militar ela é muito grande. Isso quer dizer que a sociedade civil, de um modo geral, tem visto com bons olhos a carreira policial militar. Isso para nós é uma vitória. Aquilo que era discriminado no passado, hoje podemos ver que a sociedade em si já reconhece que é uma carreira promissora. A história da entidade começa em 1982, com o cabo Eliseu Rodrigues Medeiros, que foi o fundador da associação, e, juntamente com outros companheiros, se reuniram secretamente, tendo em vista que aquela época ainda era ditadura militar, e eles, por serem militares, policiais militares, não poderiam, em momento algum, sequer construir uma ideia de se criar uma entidade representativa. Então, se reuniram secretamente, com muita coragem, com muito denodo, com muita ideologia, porque você formar uma entidade representativa sendo um militar naquela época significaria prisão e expulsão da corporação. E aí nasce uma luta, uma grande luta, tendo em vista que na época o policial era muito discriminado, o policial sofria grandes abusos dentro dos quartéis. E o que ocorreu? Com essa ferramenta, com esse instrumento representativo, começa a se organizar um movimento de massa dentro da instituição, que cria todo um simbolismo representativo e propicia ao policial militar. Naquela época era só o policial militar, o bombeiro fazia parte da instituição da Polícia Militar, só se dividindo em 1990. Posteriormente, com a divisão, a entidade continua representando a categoria e isso dá uma nova cara no movimento representativo do Estado de Mato Grosso do Sul, porque o movimento dos servidores militares do Estado se incorpora aos movimentos sociais realizados por outras instituições não governamentais e eles passam a ser vistos, ou seja, passam a ter voz, passam a ter vez numa instituição militar dentro de um processo de transição da ditadura para um regime democrático. Na história da entidade, a gente pode registrar dois momentos importantes. O primeiro em 1997, quando no Brasil eclode vários movimentos reivindicatórios das instituições militares
e o segundo em 2000. No primeiro, em 97, nós reivindicamos melhores salários, melhores condições de trabalho, o pagamento em dia, que nossos salários estavam atrasados quase 3 meses. Mas, no entanto, por sermos militares e pela Constituição Federal de 1988 proibir o militar de fazer sindicalização e greve, os governantes, eles não levavam muito a sério as nossas reivindicações e não atendiam essas reivindicações e às vezes eles não nos davam a devida atenção quanto a nos receber numa audiência, quanto a atender uma pauta de reivindicação. Então não nos coube outra alternativa a não ser a de fazer um aquartelamento como movimento de protesto por essa indiferença. Então, em 1997, em meados de julho, nós nos aquartelamos, ficamos por 2 semanas dentro dos quartéis. O aquartelamento consiste em não trabalhar fora do quartel. Simplesmente o militar vai cumprir a escala de serviço dentro dos quartéis. Só depois que há uma condição adequada, ele sai para cumprir as escalas do atendimento de ocorrência normal. Então, 1997 foi muito importante, porque deu vazão a um movimento reprimido, a um cidadão que até então a Constituição tinha ele como na condição de subcidadão. O policial militar, principalmente aqui do Estado, passou a entender que ele também fazia parte de uma sociedade e que ele deveria ter os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. Já em 2000, o fato não foi diferente. Nós também nos aquartelamos através das nossas regionais. A entidade sempre organiza os debates, as assembleias e leva a categoria no sentido de angariar para ela a responsabilidade daqueles movimentos. Então, 1997 e 2000 foram 2 movimentos históricos, 2 movimentos fortes que nos deram a conotação da maior entidade representativa de servidores militares, nos deu um reconhecimento em relação às autoridades competentes de entidade organizada, mesmo sabendo que o nosso movimento às vezes trabalha dentro da ilegalidade por uma questão de legislação militar. Nós procuramos sempre, primeiramente, representar o nosso associado e, em determinado momento, reunir a categoria para debater de uma forma geral todas as reivindicações que nós achamos que é relevante para o segmento. Nós podemos elencar algumas conquistas como o plano de carreira, as escalas de serviço, ou seja, a nossa jornada de trabalho que era indefinida hoje, nós não temos ela ainda de forma institucionalizada, mas de fato temos uma escala de serviço muito mais amena, onde o policial tem uma folga maior, onde o policial pode ter um momento de descanso maior. Nós podemos aí a questão salarial também, nós estamos tentando melhorar, principalmente a questão do CAB do soldado, que a nossa legislação infelizmente ainda não supriu essa necessidade. E nós podemos também comemorar, nós fechamos a porta para que o civil entrasse como 3º sargento ao longo desses anos. Hoje só pode ser promovido a 3º sargento, o cabo ou o soldado. Nós também estamos agora lutando para que nós possamos angariar também as vagas, conquistar também as vagas, as vagas abertas para oficiais da PM, onde só quem pode participar seja o militar. A gente tem muito a que comemorar, tendo em vista que alguns anos atrás o policial militar ele era discriminado. Às vezes você chegava numa loja, quando você ia comprar alguma coisa e você falava que era policial militar, o cara não queria vender para você, o comerciante não queria vender. Hoje não, hoje a realidade é outra. O policial goza de credibilidade dentro da sociedade aqui do Estado, o policial tem trânsito, o policial é bem visto, fruto da luta, das conquistas que a entidade incrementou ao longo desses anos. Me sinto feliz e orgulhoso por estar tendo a oportunidade de participar dessa história, das conquistas dos nossos policiais bombeiros militares. Conquistas estas que em 1 ano e meio de mandato nós podemos elencar como uma conquista regional as mais de 500 promoções de praças que já ocorreram. Não esquecendo que nós temos também uma luta nacional, que é o Piso Nacional de Salários, onde a CS tem participado efetivamente junto com as demais entidades representativas do país. Portanto, nós hoje podemos afirmar com toda certeza que a luta continua e nós estaremos presentes em todos os momentos, tanto regional quanto nacional.